Olá, seja muito bem-vindo à Oficina de Casa. Bom, o projeto de hoje é um desafio que eu estou me colocando. Partir de uma madeira redonda como essa, né, um pau roliço aí de 60 milímetros de diâmetro e fazer dessa madeira algo com um design bonito, né, como se eu estivesse dobrando a madeira, fazendo um nó. Imagina essa mangueira aqui, né? A mangueira é fácil de dobrar, né? Então, alguma coisa que eu queria aqui um movimento na madeira. Então é um desafio e eu quero vocês junto comigo nesse desafio aí. Vamos fazer juntos e desenvolver esse projeto. Eu estou sempre aqui falando para vocês sobre os nossos cursos de marcenaria hobby. A marcenaria como um hobby é muito legal. Você pode fazer assim muita coisa na sua casa, né? Seus móveis, peças decorativas. Agora, ter um hobby é uma coisa também muito legal, te alivia do estresse, você preenche o seu tempo, você pode criar novas amizades, participar de grupos, né, que tenham interesses comuns, é muito legal. E a marcenaria, ela pode inclusive te ajudar em outros hobbies que você tenha. Imagina, por exemplo, que você colecione peças, seja lá que coleção for, né, latinha de cerveja, carrinho, bonecos de super-heróis, não importa. Você vai precisar organizar a sua coleção. Daí você vai ter que, por exemplo, criar estantes personalizadas e tal. Então, marcenaria te ajuda aí. Você não vai precisar de outras pessoas para te resolver essa questão. Você gosta de mexer com aquário, né? Aquário pode ser um belo de um hobby, né? Inclusive bastante terapêutico. Você vai, de repente, precisar fazer móvel para colocar o seu aquário ou criar uma ambientação para ele. A marcenaria vai te ajudar. Então pensa, a marcenaria é um universo que pode se abrir para diversos outros. Vem conhecer os nossos cursos, é o pontapé inicial aí para você começar e voar alto. Estamos te esperando. Acesse oficinadecasa.com.br para você conhecer as nossas promoções, inclusive que estão acontecendo no momento. Bom, eu comecei criando aqui um círculo de uma medida aleatória. Acabou ficando 33 centímetros de diâmetro. Então eu tenho aqui o círculo, deixa eu fazer aqui a... E daí eu fiz diagonais em todos os lados. Então eu dividi o círculo em 24 fatias, né? Justamente para poder definir a medida dessa cunha que eu vou fazer. Então eu vou definir aqui uma fatia para explicar para vocês. Por que eu visualizei aqui? Que se eu colocasse uma peça do lado da outra, eu fecharia um círculo, né? Com as cunhas que eu vou cortar. Então, isso me deu a referência para saber exatamente a medida que eu vou ter tanto aqui na peça, como aqui. Então, justamente para regular a serra meia esquadria para fazer esses cortes repetitivos. Então, eu cheguei aqui numa peça que tem no seu lado menor 28, 25 milímetros e no lado maior 40 milímetros. Então são várias peças iguais, justamente para fazer esse efeito, ou seja, se a gente for fazendo aqui uma colagem, a gente vai acabar fechando um círculo. Bom, a ideia para cortar essas peças todas iguais é usar o recurso da serra meia esquadria. Serra meia esquadria, apesar de ser uma máquina de bancada, hoje em dia ela está bastante acessível em termos de preço. Então é uma máquina muito legal, uma máquina de precisão, justamente para você cortar peças pequenas em ângulo. Então, que é o que a gente precisa nesse projeto. Agora eu vou explicar para vocês as marcações que eu fiz justamente para não perder a mão na hora de posicionar a madeira na serra meia esquadria. Então o que eu fiz? Eu peguei essa madeira redonda, né, e criei duas linhas nela, duas linhas como se fossem opostas, né? E essas linhas me servem de referência para posicionar a madeira toda hora que eu vou fazer esses cortes em formato de cunha, né? Para você conferir o alinhamento das linhas que você fez, basta você uni-las aqui no topo da madeira
e medir os dois lados, daqui a aqui e daqui a aqui, para ver se estão iguais. Bom, aqui eu estou com a serra meia esquadria e eu girei a base dela 7 graus e meio, ou seja, metade de 15. Cada cunha dessa tem 15 graus, então eu dividi a metade do ângulo para cada lado. Então, eu coloquei aqui um anteparo justamente para que eu consiga cortar as cunhas exatamente desse tamanho. Então a ideia é você posicionar, faz um corte, vira a peça do outro lado e faz o corte no outro sentido. E aí as cunhas vão sendo geradas. Eu vou iniciar o corte aqui numa peça que está reta. Então eu liguei as duas linhas, criando aqui uma diagonal. Essa diagonal me serve de referência justamente para eu deixá-la paralela à base da máquina, na hora de posicionar aqui para fazer o corte. E isso ajuda no sentido de fazer as cunhas depois todas iguais. Então eu vou posicionar aqui, vou cortar um ângulo de 7 graus e meio, só acertar a ponta, para depois a gente começar a cortar as cunhas. Então vejam, essa linha aqui ela me serve de referência para ficar paralelo à base da máquina. Agora então eu já tenho a ponta acertada com a angulação correta, então eu vou novamente fazer essa diagonal. Tem que fazer a diagonal em todas as peças para não se perder. E agora sim eu começo então a cortar usando esse anteparo aqui que eu fiz. Então eu vou encostar a ponta da cunha aqui e colocar essa linha paralela à base e realizar o corte do outro lado. Cunhas todas iguais. Novamente a coisa se repete. Eu faço a diagonal, viro a peça ao contrário, encosto aqui no anteparo e corto novamente. Uma ação repetitiva. Bom, esse projeto, não sei qual vai ser a finalidade final dele. Se vai ser uma peça decorativa, se vai ser uma luminária ou mesmo uma base de abajur. Então, para prevenir, se ele for virar alguma coisa que tenha uma interferência elétrica, eu vou fazer um furo no meio de todas as peças. Então, aí com isso fica fácil de passar uma fiação caso seja necessário. Isso não vai atrapalhar em nada, porque depois que colar, esse furo está por dentro. Bom, eu estou aqui com as peças cortadas, furadas e lixei a beirada delas justamente para melhorar o acabamento, porque tinha aí uns fiapos de madeira. Agora então, para fazer a montagem eu vou usar cola. A Oficina de Casa firmou uma parceria com a Grossel, que é o parceiro oficial da Titebond no Brasil. E a intenção dessa parceria é justamente levar até vocês bastante informação técnica sobre o uso de colas, né? Não só as colas para madeira, que são essas que estão aqui em cima da bancada, mas também outros tipos de adesivos para outros tipos de materiais. Então assim, com o tempo a gente vai vir mostrando para vocês várias opções diferentes para você fazer a melhor escolha aí dentro da sua necessidade. Nesse caso aqui, eu peguei um ponto específico para a escolha da cola. Mas eu vou aproveitar e já falar de um detalhe que gera muita dúvida, né? Que é com relação à resistência da cola em relação à umidade e água, né?
Então é assim, essa Titebond original, que é a vermelha, ela não pode ter contato nem com água e nem com umidade. Então ela é para uso bem interno, né? Ou seja, uso para coisas secas. No caso dessas duas colas, a Premium e a Ultimate, existe aí essa diferença que talvez gere muita dúvida. A Premium, ela é resistente à umidade, ou seja, se você tem na sua casa, né, muita umidade no ar, por exemplo, ou situações em que você tem um terraço, litoral, por exemplo, né, casa de praia, a umidade é muito grande. Então, assim, esse contato com a umidade não tem problema algum no caso da Premium. Agora, se for contato direto com água, por exemplo, um móvel que possa ficar na chuva, ou aquela sua tábua de carne que você vai lavar embaixo da torneira, né? Aí você realmente tem que usar a Ultimate, porque ela é resistente à água, ela pode ter contato com água. O que não pode é ela ficar totalmente imersa na água, aí realmente isso vai comprometer a aderência da cola. Bom, mas aqui o ponto que eu estou levando em conta para escolher aqui qual que eu vou usar nesse projeto é o tempo em aberto da cola. O que é o tempo em aberto? É aquele tempo que leva para você passar a cola e depois juntar as partes. Então eu vou usar, como é uma peça, são várias peças que eu vou colar, né, criando um desenho, eu vou usar a que tem o menor tempo em aberto, que é a Premium. Ela tem de 3 a 5 minutos de tempo em aberto. Então eu vou ter, vamos dizer, de 3 a 5 minutos para passar a cola, posicionar e ir construindo aí o desenho que eu quero. Então vejam, são pontos diferentes, né, entre elas, em que você tem ali de repente uma característica mais específica, que é aquela característica que vai atender a sua necessidade. Então presta atenção nisso. Vejam, aqui mais 2 pontos importantes para falar para vocês em relação à questão da cola. A gente tem a questão da prensagem, né? Você precisa manter a sua peça prensada de 30 a 60 minutos. E no caso dessa peça, fica difícil eu fazer uma prensagem eficiente porque é tudo irregular. Então eu estou usando o recurso do pinador, né? Vou usar um pino. Esse pino vai manter as peças aderidas, né? Olha, eu usei o pinador, a cola vazou um pouquinho. Então assim, tá numa característica perfeita aqui para fazer uma boa colagem e uma boa prensagem. Se eu movimentar a peça, ela gira, né? Ou seja, o pino aqui ele está me servindo de elemento de prensagem. Outra questão com relação a essas peças é aquelas linhas que eu fiz, né? Eu vou usar essas linhas como referência para fazer a união das peças. E quando eu tiver que mudar de direção, fica fácil de eu enxergar o desencontro das linhas. Então vai ficar bem tranquilo de fazer a construção da peça. Bom, a peça ficou pronta. Eu optei por tê-la como uma peça decorativa e não uma peça utilitária, como um lustre ou uma luminária. E arrematei aqui as duas pontas com uma peça com a quina arredondada. Então assim parece uma cobra, né? Uma serpente. Muito legal. E eu finalizei a peça com óleo para madeira. Então realçou as cores da teca. Ficou esses contrastes, né, de claro e escuro, ficou muito legal. Agora o que eu mais curti de fazer essa peça foi justamente na hora de fazer a colagem. Eu fiz uma base redonda aqui, né, rente à bancada. E depois chegou uma hora eu comecei a subir
Ou seja, eu fui girando essas bolachas em formato de cunha, justamente para conduzir o caminho que eu queria. E foi dando certo, foi muito legal. Bom, eu sugiro de você se colocar esse desafio. Você vai curtir muito. E tá aí. Uma peça decorativa para decorar a casa. Bom, espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu like pra gente, se inscreva no nosso canal e não deixa de passar lá no nosso site para vir fazer parte aqui da nossa comunidade e entrar nesse mundo da marcenaria. É muito bom. Olha aí. Marcenaria. Um grande abraço.